Mateus teve uma infância difícil. Algumas madrugadas ela saía para catar lata também, né, na rua. Encarou muitos medos. Então foi uma coisa que foi pela fé. Pega a mala, vai para dentro do avião e vamos ver o que Deus faz pela gente lá. E alcançou um sonho. Chorei bastante, mas agora um choro de alegria, de gratidão, né? O Identidade está começando. Boa noite para você, espero que você tenha tido uma ótima terça-feira. Se seu dia foi pesado, a Identidade já começou para te fazer relaxar um pouquinho e também aprender lições importantes por meio da história de hoje. Você vai ver como é possível ter superação e força em meio a grandes dificuldades. Antes, eu quero trazer aqui um conteúdo muito importante de esperança para esses dias difíceis que a gente tem passado. Essa aqui é a revista Apocalipse, Revelações de Esperança. Aqui, deixa eu abrir aqui para mostrar um pouquinho para você. Eu vou abrir aqui na página 25, tá vendo? Tem o tema aqui, quando tudo será resolvido. Você vai ler as passagens bíblicas e vai conhecer detalhes sobre o tempo do fim, o tempo que todo o mal deste mundo vai chegar ao fim. Peça agora mesmo, tá bom? Se você quer desfrutar dessa bendita esperança, então peça agora esse estudo bíblico no horário comercial pelo telefone. Então é 0 operadora 12 2127 3121, 0 operadora 12 2127 3121. Você também pode pedir pelo WhatsApp, aí pode ser qualquer hora, pode ser agora inclusive, é só você mandar uma mensagem para esse número aqui na tela, 12 98244 0077, bem fácil inclusive o telefone, né? Código é 12 98244 0077. Você fala que viu a revista aqui no Identidade e já já você vai receber aí na sua casa e sem pagar nada, presente dos Anjos da Esperança para você, tá bom? A história de hoje é a história do Mateus, um catador de latinhas que se tornou mestre em engenharia. Mas para chegar à realização profissional e pessoal foram muitas dificuldades dentro e fora de casa. Ele morava com a família nas palafitas do interior do Pará e catava latinhas para comprar comida. O tráfico dominava a cidade, mas com ele e os irmãos a história foi diferente. Mateus sempre teve facilidade de aprendizado e mesmo sendo uma criança que dava muito trabalho na escola, acabava indo bem nos estudos, o que lhe abriu portas para avançar na educação. Ele cresceu vendo a mãe apanhar do pai, viciado em drogas, e muitas vezes passou fome, mas isso não impediu de estudar e dar orgulho à sua família. De onde vem tanta motivação e força para sair de situações tão desafiadoras? O Mateus vem contar os segredos do sucesso daqui a pouco, em 30 segundos. Eu volto aqui no Identidade. De volta aqui o Identidade, eu já estou aqui recebendo o Mateus. Oi, Mateus, tudo bem com você? Como é que você está? Opa, tudo certo? Então tá jóia. Seja bem-vindo, viu, Mateus? Vamos contar aqui essa tua história, que é uma grande história de superação e que parece que tem muitos elementos aí de um roteiro de cinema, viu? Você é paraense, né? Você é originalmente de Altamira, no Pará. Lá na tua infância, morava em palafitas e você vendia, já desde muito cedo, latinha, né, para poder ajudar ali no orçamento de casa e toda essa situação. Para completar toda essa história, o seu pai também, né, causava uma situação um pouco complexa ali, porque ele era usuário de drogas e todos em casa acabavam sofrendo muito por conta do vício do seu pai, principalmente a sua mãe. Me conta um pouco de como era essa infância, Mateus. Eu vejo que as crianças, às vezes, elas pensam que a história de vida delas é igual a de todo mundo, né? Você achava isso também? Você achava que todo mundo passa por esse tipo de situação que eu passo, fome, dificuldade, trabalhar desde cedo, um pai viciado? Ou você sabia que a tua história era uma história um pouco mais complexa do que a maioria das crianças? Sobre a minha infância, eu sempre
escolhi e decidi, graças a Deus, guardar, apesar das poucas, as boas lembranças, né? Sempre relacionadas à minha mãe. O meu pai era como você falou, um caso complexo, ele teve envolvimento com drogas desde cedo, e por causa desse envolvimento de drogas, acabou que se tornou uma pessoa muito consequente. Isso trouxe para a gente muito sofrimento dentro da família, né? Então, o meu pai era um pai muito ausente, não tenho muitas recordações de um momento dele brincando comigo, era bem difícil encontrar ele em casa. E essa questão das drogas, né, em consequência, traz na minha mente alguns momentos de violência em relação à minha mãe, né, que foi o motivo principal da separação. Então foi uma infância assim, desse ponto de vista complicado, né? Então eu tinha que às vezes me virar para conseguir alguma coisa. A minha mãe tinha que ir trabalhar faxinando, vendendo produtos naturais na rua. Algumas madrugadas ela saía para catar lata também, né, na rua. E eu olho para trás, né, e eu vejo que a mão de Deus, apesar das dificuldades em relação ao meu pai, né, a questão financeira, Deus, né, utilizou disso para dar uma alavancada. Sim. Você tem um irmão gêmeo, né, Matheus? Meu irmão gêmeo, O Felipe. Felipe. Pois é. E vocês na escola diz que botavam o terror ali, né? A gente, a gente teve, até o ensino médio, né, problemas sérios de comportamento, né? Uhum. Para ser bem sincero, eram os conhecidos como os mais bagunceiros. Porém, um fato mais curioso em relação a isso, que os mais bagunceiros que tinham sempre as melhores notas da escola, né? Então era um respaldo que a gente tinha, às vezes até para segurar alguma expulsão, né? Aí na primeira série, eles viram que não era possível eu e meu irmão estudar na mesma sala. Aí tiveram que fazer a separação e a gente se separou e só retornou a estudar junto no ensino médio. Lá, quando eu ganhei uma bolsa para estudar no colégio adventista, já não tinha mais turmas separadas, a gente tinha que estudar juntos, né? Mas realmente te dava um pouquinho de trabalho os professores, né? Bastante trabalho. Agora, inclusive, essa história de vocês terem muita facilidade com o conteúdo, mesmo não sendo aquele aluno que presta atenção, que fica estudando muito, né? Mas vocês iam super bem, foi isso que abriu portas para vocês irem para uma escola particular, né? E foram estudar na rede adventista de ensino. Como é que isso aconteceu? Por intermédio de uma professora, até cito o nome, que foi bem importante na nossa vida, a professora que eu chamo de Tia Nildes, né? Como se fosse minha segunda mãe. Ela fez essa ponte, né, entre a gente e o colégio adventista de Altamira, e graças a Deus a gente conseguiu lá uma bolsa de estudo integral, né, para poder cursar o ensino médio na rede particular. Agora, como é que foi a partir disso lá na escola adventista? Porque o ensino aí é um pouquinho mais forte, um pouquinho mais rigoroso, né? Dava certo ainda fazer aquela quantidade de bagunça? Vocês conseguiam ir bem na escola? Como é que foi esse impacto da mudança? Mais da questão da classe social no início, né? Então, poxa, a gente via aqueles meninos, né, de uma família um pouco melhor, né, tinham um pouco mais de dinheiro, se vestiam bem, e eu e meu irmão chegava com uma bicicleta meio assim enferrujada, né, a gente teve um pouco de dificuldade, as pessoas olhavam diferente, às vezes a gente não se encaixava em algum grupo. No começo a gente ficou um pouco mais isolado, mas depois a gente foi se adaptando. Em relação à questão do conteúdo, aí eu puxo uma historinha bem engraçada, né? A questão do inglês, né? Tem essa diferença entre a rede particular e a pública. E eles sempre, né, no colégio adventista, quando eles recebiam alunos da rede pública, eles notavam essa dificuldade, né, de nivelamento na questão do inglês. Eu lembro que na nossa primeira semana de provas, né, aí o professor corrigiu, né, aí chegou em mim assim, né, meu irmão, nossa, cara, ele brincou, né, vocês colaram de quem, né, que a gente tirou 10 na prova. Então o pessoal ficava bem admirado, porque realmente não era comum, né, alguém que vinha da rede pública ter um desempenho legal nas matérias, né? Eles esperavam que tivesse um tempo de adaptação, e a gente sempre teve a
facilidade de aprender os conteúdos, né? Isso foi uma coisa que eu herdei do meu pai, né? Embora ele tenha feito escolhas diferentes, eu sempre ouço das pessoas que conviveram com ele lá atrás, né, estudaram, que ele realmente também tinha uma facilidade muito grande, questão de absorção de conteúdo. Ô, Matheus, e assim, a gente está falando muito da sua vida estudantil, e ali você e seu irmão, e a tua grande história de superação passa através disso. Agora, você estava falando, né, existia um grande conflito familiar ali. Então, seu pai usuário de drogas, a sua mãe sofria muito com isso, e você já até chegou a citar aqui que em algum momento eles se separaram. Como é que foi essa separação? E qual era o impacto disso para a vida de vocês? Como vocês lidaram com essa separação do pai de vocês? A gente sabe que as crianças, inclusive, quando elas têm uma grande dificuldade dentro de casa, isso implica no aprendizado, no comportamento dessas crianças na escola. Como é que foi isso para você e para o teu irmão também? Sempre, quando eles começavam a discutir, eu sabia que vinha coisa ruim lá na frente, né? E aí começou aquela cena de violência. E eu lembro que eu subi em cima de uma casa que tinha do lado, né, abandonada, e ficava chorando vendo aquilo. E aquilo ali foi a gota d'água para minha mãe, né? Então ela decidiu que a partir daquele momento ia haver a separação, né? Eram 3 irmãos, eu e o irmão gêmeo mais a Leide. E naquele dia, né, no dia seguinte, a gente decidiu mudar. Uma criança, né, no meu caso, sempre viu meu pai, apesar das dificuldades, como um super-herói, né, forte, grande, alto. Fiquei em um estado assim um pouco deprimido, né, porque Claro. quando você deixa o seu local ali de infância, que você tenha amizade, né, aconteceu a separação, a gente teve que mudar para outra localidade da cidade, né, e aquilo realmente, eu fiquei um tempo para poder me acostumar àquela nova novidade, né, assim por dizer, de agora ter só minha mãe dentro de casa e os irmãos, né. Você se imaginava ali naquela infância tão difícil, aqueles primeiros anos, catando latinha, passando dificuldades financeiras muito profundas, né? Você, seu irmão, sua família, vocês chegaram a passar fome e agora realizando um sonho de ser um universitário, um lugar que a gente sabe, né, tão privilegiado no Brasil. A gente tem menos de 13% da população brasileira conseguindo se formar numa graduação. Como é que era estar realizando esse sonho ali na universidade? Assim, quando eu falei, nossa, eu vou para São Paulo estudar, a primeira sensação foi de medo, não foi muito medo, insegurança. A primeira vez que eu ia deixar a casa da minha mãe, né, para poder já ir para São Paulo. Infelizmente, né, na época eu já pensava dessa forma, nossa, eu não consegui estudar aqui perto, na Federal do Pará, né, para cursar engenharia da computação. Na época eu e meu irmão a gente foi aprovado e infelizmente a gente perdeu, né, o prazo de envio das documentações e restou para a gente trabalhar com o ProUni, né? E o pessoal falava, Matheus, o NASP lá em São Paulo, eu nunca tinha pensado em fazer engenharia civil, joga lá a tua nota, cara, nota boa, vai que você consegue a bolsa, né? Acabou que eu joguei, graças a Deus, eu fui aprovado com a bolsa integral 100% para cursar engenharia civil. Então foi uma coisa que foi pela fé. Pega a mala, vai para dentro do avião e vamos ver o que Deus faz pela gente lá. Muito bem. Bom, a gente vai fazer uma paradinha para o intervalo aqui, Matheus. Na volta, a gente vai entender direitinho tudo que fez Deus na sua vida, como você colocou aí, todos os desejos junto com essa mala e veio para São Paulo. Vamos entender, então, como é que foi esse processo. Teve dificuldades, claro. O menino veio lá do Pará para São Paulo, sem muita estrutura, sem muita condição, mas Deus o abençoou e ele realizou o grande sonho da vida dele. Intervalo rápido e a gente volta já. De volta aqui o Identidade, a gente está recebendo o Matheus. Matheus que tem uma história de superação. Ele tinha o desejo, né, de estudar, mas as condições financeiras não eram as mais que dariam uma probabilidade, as mais favoráveis para que ele pudesse realizar esse sonho. Como é a realidade de muitos dos brasileiros, né, Matheus?
nesse momento aqui onde a gente fez a paradinha para o intervalo, você estava saindo do Pará e indo para São Paulo. E você mesmo ressaltou, né? Muito medo num primeiro momento, né? Como que eu vou fazer em São Paulo, sem condição, longe do meu irmão gêmeo, que foi criado a vida inteira próximo, minha mãe e tudo mais. E você colocou na sua mala o desejo de que Deus o abençoasse. Agora, como que foi esses primeiros momentos? Porque, embora você conseguiu a bolsa, né, para estudar no NASP, por conta das tuas notas e, né, tudo mais, mas tinha o custo de se manter ali. E a sua mãe não tinha muita condição de mandar um dinheiro que pudesse te dar uma estrutura muito confortável aqui em São Paulo, né? Me comunicaram que tinham alguns meninos que vieram também de Altamira para poder estudar aqui, que vieram bem antes, né? E eu mandei mensagem para ele, falei, gente, tem lugar para ficar aí, eu estou sem lugar para ficar. Falei, Matheus, a casa tá cheia, cara, mas a gente consegue te arranjar um cantinho aqui, por enquanto você fica naquele cantinho, a gente vai se arrumando, né? Eu lembro que uma amiga minha, que há muito tempo esteve em Altamira, ela me doou um colchão, né? E eu coloquei em um cantinho da sala, os quartos já estavam ocupados, era uma república, né? Bastante gente na mesma casa. E eu tive a oportunidade de ficar ali durante um ano convivendo com outros jovens também de Altamira que partilhavam os mesmos sonhos. Havia dificuldade realmente financeira de como, apesar do plano de cobrir a faculdade, né, tem a questão do aluguel, alimentação, e o refúgio que a gente tinha e tem hoje na época alguns universitários é a questão da venda de trufa, né, de bombons de chocolate. Então, ali no fim de semana, domingo, pela manhã, a gente acordava bem cedinho para poder, em algumas cidades próximas, fazer a venda desses bombons para poder custear as nossas necessidades, né, de aluguel, alimentação. E eu lembro que eram tempos difíceis, né? Ter que pegar sol o dia todo. Sim. Às vezes você não vende bem, às vezes sai devendo, às vezes você vende muito bem. E até um fato curioso que aconteceu, né? Em uma dessas vendas de trufa, estava tendo um assalto na cidade, né? Isso me desanimou bastante na época. E eu fui, assim, eu só ouvi a sirene, né, da polícia, aí 3 carros da polícia me abordaram, apontando a arma na cabeça, mão para cima, aí disseram que eu tinha descrição do assaltante, né, queriam revistar a minha bolsa, o que eu estava carregando, se era algum material para assalto, e aquilo ali me deixou bem aterrorizado, né, tanto que depois disso eu falei para mim mesmo, eu não quero mais tufar, Deus me arranja alguma coisa, porque tá difícil, é muito desgastante. Você como estudante, talvez a sua maior dificuldade deveria ser, poxa, me dedicar, estudar, aprender e tudo mais. Não era esse o seu problema mais uma vez, né, Matheus? Você ia bem nas matérias e estava tudo tranquilo com relação a isso. Mas a sua grande preocupação é, como vou me manter aqui? Era a vida financeira, mais uma vez, desde lá da infância, a sua grande preocupação, mais uma vez agora na vida universitária. Sim, a questão do dinheiro, né? Como pagar aluguel. Eu lembro que minha mãe me ajudava com R$200 por mês, e esses R$200 eu tinha que pagar aluguel, comida, gasto da faculdade, então no fim do mês não sobrava praticamente nada, né? A gente ficava sempre preocupado com o dia de amanhã, bem ansioso, né? E um dos rapazes, que aí entra uma nova fase da minha vida, que eu sempre falo que foi um período que eu agradeço muito a Deus, um desses rapazes de Altamira também, ele cuidava de um idoso, né, nas regiões do NASP, e um dos cuidadores cuidava junto com ele, né, se formou e já não podia mais cuidar do vozinho, né, e daí surgiu a oportunidade. Matheus, cara, trufa ou cuidar de idoso? E eu sempre fui de falar sim e depois pensar, né? Eu falei assim, vamos lá. E aí pensou depois. Gente, eu nunca cuidei de idoso, o que eu vou fazer agora, né? Já fechei o contrato, tenho que ir. Mas foi uma tremenda bênção para você, né? Trouxe um pouco mais de estabilidade financeira, o que te permitiu avançar nos estudos com mais tranquilidade. Agora, me conta o seguinte, Matheus, você ficou 5 anos, inclusive, né? Cuidando desse idoso. 5 anos.
Que problema aconteceu que no momento da formatura você já tinha conseguido passar ali pelos 5 anos da faculdade, estava sendo escolhido para ser a pessoa que fosse fazer o juramento ali diante de todos os formandos, mas uma coisa estava impedindo dessa formatura acontecer. O que aconteceu? O que acontece? O período de faculdade de engenharia civil, em relação aos outros cursos, tem uma peculiaridade, né? Que 5 anos é o mínimo, aí você tem uma média de 7 anos para formar, porque tem muitos alunos que acumulam as famosas DPs, né? Que é um curso que tem uma dificuldade alta. E graças a Deus, até o 5º ano, eu não tinha pego nenhuma DP, né? Que era algo que acho que algo próximo de 10% da sala consegue. E a última matéria de todas, que é uma matéria que integra basicamente todos os 5 anos de faculdade, e era para aquela matéria e no outro dia era para a formatura, né? Então a gente ficava bem na expectativa. E eu fui entrar no sistema, e o que eu vi no sistema, eu não lembro de ter chorado tanto. Lá constava que eu tinha reprovado nessa última matéria, né? E eu lembro que eu estava num grupo ali, numa confraternização dos meninos da faculdade, todo mundo olhava no sistema, pulava dentro da piscina. Quando eu olhei minha nota, né, foi uma coisa muito decepcionante. Falei, Deus, eu passei 5 anos estudando, me dedicando, e chegou agora, já sou o juramentista da turma, eu estou reprovado, não vou conseguir formar, agora o que eu faço? Eu só pensava em chorar, na verdade, viu? Foi um momento muito difícil. Como é que você resolveu essa situação? Porque, no final das contas, você se formou, né? Sim. O que aconteceu, né? Nossa, eu cheguei em casa destruído. Falei, Deus, não é possível, me ajuda. E eu sempre sou um cara que estou ali checando os e-mails, né? Eu tinha recebido essa notícia ali por volta do meio-dia, deu às 5 da tarde, fui olhar meu e-mail, tinha uma mensagem do professor. Ele escrevia assim, né? Parafraseando, Mateus, me desculpa por ter atrapalhado esse momento que era para ser de alegria, mas na pressa acabei esquecendo de corrigir um dos pedaços do seu trabalho e você conseguiu a nota para aprovação, né? Nossa, ali a primeira coisa que eu fiz foi ajoelhar, agradecer a Deus, né? Chorei bastante, mas agora um choro de alegria, de gratidão, né? Que Deus me ajudou durante toda essa caminhada e agora poderia realizar algo que era inédito na nossa família, que é a primeira pessoa com uma graduação superior ali da criação da minha mãe, né, dos 3 irmãos. Uau! E hoje, inclusive, você se tornou professor desse curso que você fez graduação, né? Você é professor do curso de engenharia do UNASP. Antes eu já tinha tido como meu orientador do TCC o professor Arthur, que hoje é o coordenador do curso de engenharia, um incentivo para poder fazer um processo seletivo para ingressar no mestrado, já com o intuito de dar aula no ensino superior. Daqui a um mês eu faço a defesa final da minha dissertação. Poxa, que demais! Com a graça de Deus, carregar esse título de mestre, né? E hoje, eu até brinco e as pessoas não acreditam, né? Quem viu aquele menino bagunceiro lá, que tocava o terror na sala de aula, hoje ter se tornado professor, que na verdade, eu sem o mestrado não posso lecionar no ensino superior. Hoje eu sou professor da educação básica aqui do NASP para a área de matemática. A minha paixão é estar trabalhando para a criançada. Que legal! Que ótimo, que ótimo. Mas olha que progresso e que superação, né? De catador de latinhas ali na infância, hoje com um mestrado na área de engenharia, descobrindo o talento de ensinar matemática para essa meninada aí, o que não é simples, não é tarefa nada fácil. Eu queria te parabenizar, Mateus, porque você não desistiu apesar de todas as dificuldades e todos os obstáculos que você enfrentou. É uma tremenda lição para a gente, para conseguir seguir com a vida e realizar os nossos sonhos. Muito obrigado por ter compartilhado essa história com a gente. E você tão novo, com tantas conquistas, tenho certeza que ainda vai conquistar muito mais pela frente. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Abraço. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã com mais uma linda história de superação aqui na Novo Tempo, aqui no Identidade. Até lá, tchau, tchau.